Então aqui, gente, surgiu uma dúvida quanto à movimentação ocular quando a gente fala de olhar conjugado, certo? Então tem 4 estruturas importantes nesse processo. O primeiro é o córtex motor primário, certo? Então, a gente tem um córtex motor primário que vai ser a origem do movimento. O segundo são as formações reticulares paramedianas pontinas, que vão estar ipsilaterais em relação ao nervo que inicia o movimento. Tranquilo? Contralateral a isso, eu tenho o fascículo longitudinal medial. E esse fascículo lateral, ele vai ter relação com os núcleos cranianos contrários, certo? E por último, os núcleos cranianos que eu representei por essas bolinhas. Tranquilo. Tenho noção que, o fascículo longitudinal medial, ele faz a ligação de todos os nervos motores, certo? Então, não é só movimento ocular que ele vai estar apresentando. E tenho noção também que todas essas estruturas têm duas, né? Tem duas formações reticulares, que vão atuar ipsilateralmente, e 2 fascículos longitudinais que vão atuar contralateralmente. Então, no início do movimento, eu pego lá no córtex motor primário e envio uma resposta para cá, um movimento voluntário representado aqui por MV, para a formação reticular paramediana pontina, que claramente está na ponte, certo? E ela vai fazer a integração com o nervo ipsilateral, que inicia o movimento, certo? Qual é o olho que inicia o movimento? É o olho cujo local eu olhei. Então, por exemplo, se eu quero olhar para a direita, o olho que inicia o movimento é o olho direito, certo? Então, isso aqui é um movimento de olho direito. Qual nervo eu tenho que excitar para que isso aconteça? Se eu vou olhar para a direita, com o olho direito, eu preciso movimentar meu reto lateral. Portanto, nervo abducente. Então, eu vou córtex motor, formação reticular paramediana pontina, ipsilateral, ou seja, direita. Faço a excitação primeiro do meu abducente direito. Então, da FRPP, eu passo lá para o núcleo do sexto, que movimenta o meu reto lateral. E eu inicio o movimento olhando para a direita. Secundariamente a isso, ao mesmo tempo, eu vou ter a minha FRPP passando para o meu fascículo longitudinal medial. Então, aqui, o segundo movimento, ele passa para o fascículo, tranquilo? E que ele excita o núcleo de nervo craniano que faz o movimento contrário. Quem é o movimento contrário? Reto medial, certo? Que é inervado pelo óculo motor. Então, o fascículo faz a excitação do núcleo do óculo motor, que joga essa movimentação para o músculo reto medial ocular. E ele faz o segmento do movimento. Então, isso aqui é um olhar conjugado normal. Otávio, se porventura eu for lá e lesar o meu fascículo do lado esquerdo, o que acontece? O paciente, ele consegue fazer o movimento, certo? Iniciar o movimento para o lado direito, tranquilamente. Só que ele não consegue para o lado esquerdo, certo? Então eu vou fazer assim, tá no meio, peço ele para olhar para a caneta e faço isso. O meu olho direito vai, certo? Mas o meu olho esquerdo não vai, porque o movimento do fascículo está lesado. Otávio, mas e se eu pedir ele para olhar para o lado esquerdo? Então eu faço isso, ele olha para o lado esquerdo, só que o fascículo direito está íntegro. Então o movimento é normal, ele acompanha, tranquilo? Sem lesão. Se eu tenho um movimento deste lado, eu inicio o movimento para o lado direito e não consigo passar essa informação para o lado esquerdo. Beleza?